Conversa agora com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que dizendo que até as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Saiu até uma charge no jornal dizendo que não precisava ir lá para ver o Pateta, que ele era o próprio. O ministro Paulo Guedes se habituou a fazer bravatas, várias bravatas. Mas essa última não foi bravata, foi o preconceito. A hierarquia social. O ministro Paulo Guedes é um elitista que não compreende que as pessoas podem ter sonhos, aspirações, e que todos igualmente devem ter os mesmos direitos. Mas a repercussão negativa não surpreendeu, porque a repercussão muito negativa resulta do fracasso na economia. O fracasso é muito grande. Primeiro, a reforma trabalhista vai gerar empregos. Foi no governo Temer. Não gerou empregos. Depois, a reforma previdenciária. E aí sim, já Paulo Guedes. Gerou emprego? Não. A informalidade. Aliás, quem tem a minha idade, né, e quem já acompanhou muito os camelôs sendo perseguidos, agora não, agora são microempreendedores individuais, são enaltecidos. São MEI. Então agora, como forma de compensação, como não há a geração de empregos, ele falou, geração de empregos com carteira assinada. Mas tem, segundo eles, a geração de empregos informais, sem carteira assinada. Inclusive a questão das empregadas domésticas, que não foi dito. As empregadas domésticas passaram a não ter carteira assinada e isto vem crescendo. Por quê? Existia uma norma que possibilitava a quem assinasse a carteira da empregada doméstica um abatimento no imposto de renda. E isso acabou. Acabou, e é preciso dizer, há uma responsabilidade muito grande sobre os ombros do deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara, porque ele não pautou. Estava para ser votada a prorrogação desse benefício a quem assinasse a carteira de trabalho para a empregada doméstica. Ele alegou que não tinha consultado a Fazenda e não sabia qual seria o impacto. Porque ele tem o poder de pautar aquilo que ele quer. E ele, como presidente da Câmara... De acordo a quem interessa, né? É o principal líder do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O segundo é o senador Alcolumbre. Que não deveria ser, né, deputado? Porque ele é o presidente da Casa, representa os deputados, e não o governo, né? Infelizmente, o poder legislativo está atrelado ao executivo numa situação de subordinação à política econômica, principalmente. Embora isso não seja confessado. De qualquer maneira, o fracasso é muito grande. A população começa a sentir os resultados negativos dessa política. E, ao mesmo tempo, quando ele, Paulo Guedes, fala o que falou da empregada doméstica e sofre as consequências dessa manifestação sincera, porque ele pensa isso mesmo. Não foi um ato falho, sem querer escapou. Não. Esse é o pensamento dele. Ele não só se revela, ele demonstra também a essência da política econômica. Quanto menos direitos, quanto menos acesso a bens de consumo, melhor. E anteriormente você tinha falado, inclusive, que o funcionário público era parasita. Ele, quando ele se referiu ao servidor público, ele ainda tentou jogar a opinião pública contra o servidor público. Mas ele falou de quais servidores públicos? Servidores públicos federais,
servidores estaduais, servidores municipais, de quais poderes? Legislativo, executivo, judiciário? De onde ele falou? Ele colocou num saco só. Num saco só. Porque o servidor público tem a responsabilidade de prestar serviços públicos. Eu quero mandar um abraço aos servidores públicos estaduais da saúde. Vi no jornal semana passada mais uma mesa redonda defendendo o plano de cargos, carreiras e salários. Não tem esse plano até hoje. Estavam lá na mesa redonda representantes do Legislativo, do Executivo e representantes dos servidores. Estava lá Marileia, André, os mesmos de sempre, lutando pelo reconhecimento de algo que é devido. Plano de cargos, carreiras e salários. Quero mandar um abraço. Foi aquele que foi vetado pelo governador? Foi. Capaz de estar a discutir o veto agora? Então, uma confusão. Olha que esses servidores conquistaram esse plano de cargos, carreiras e salários a primeira vez em 2000 e... Foi no final do governo Garotinho, quando a Benedita assumiu. Quero mandar profissionais estaduais da saúde, Hospital Carlos Chagas, lá em Marechal Hermes. Salvou a vida do, não vou dizer que é meu assessor, meu irmão Alencar. Teve um mal súbito na rua, estava infartando, foi levado para o Hospital Carlos Chagas, recebeu lá o melhor atendimento. O melhor atendimento. E se salvou. O Carlos Chagas também tem um trabalho lá de cirurgia bariátrica que é reconhecido. Já também. é reconhecido. Então, são os servidores públicos. Servidores E públicos. os servidores públicos estaduais, esses mesmos que nem plano de cargos, carreiras e salários têm. Que recebem no máximo, falei, olha só, 70% até R$ 1.400. Uma parcela grande não recebe nenhum salário mínimo. Só completa com uma gratificação para um salário mínimo, porque não pode ganhar menos. Só isso, deputado? Só ganha isso? Esses são os servidores públicos abnegados, que, claro, o ministro Paulo Guedes, ele não conhece o servidor público. Ele não conhece o servidor público. Ele quer transferir todas as responsabilidades públicas para a iniciativa privada. Na verdade, ele é um caixeiro viajante que pousou no Ministério da Economia, mas vai ter que prestar contas à Justiça. Eu dei entrada no Supremo Tribunal Federal de uma representação contra ele, pedindo o afastamento imediato dele. É só para acrescentar, interromper o senhor, inclusive nós fizemos uma gravação que o senhor mostrou o documento da representação. Não é uma denúncia sua, é uma denúncia do Ministério Público, da Procuradoria, né? Do Ministério Público Federal. Eu reuni provas documentais. Material, né? Para não dizer que é um arroubo da oposição, é uma leviandade. Não. São provas. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal, que tem sido ágil em tantas situações, não vai ter a mesma agilidade por tratar-se do ministro Paulo Guedes, esse vendedor da coisa pública. Isso não é de hoje, foi 2018, né, que teve essa conclusão da Procuradoria, né, do Ministério Público. Final de 2018, mas tem coisas anteriores. Ele não resiste ao mínimo de enfrentamento ou de investigação. Coisas que já foram investigadas, coisas que estão sendo investigadas e coisas que devem ser investigadas. A representação que o senhor fez no Supremo é para que isso abra um processo contra ele, não? Porque seja ouvido, não? Para que as investigações sejam agilizadas. Porque ele, como ministro da Economia, ele colocou em cargos no Ministério da Economia pessoas ligadas a ele no mundo empresarial. Pessoas que são investigadas juntamente com ele. Essas pessoas têm liberdade. Não é obstrução da justiça? As pessoas vão informar a verdade. As pessoas são sócias dele. Então, é uma situação lamentável porque existe a ética pública, existe lei, conflito de interesse. Agora, deputado, quem não assistiu no nosso programa que nós fizemos, né? Isso foi, a atuação dele foi nos fundos, não é isso? Essa representação foi em função... Existe a presença
de sociedades que ele integrava, e algumas ele ainda integra. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, fundos de pensão praticamente de todas as estatais, tudo pegando dinheiro. É FIP, Fundo de Investimento e Participação. Não sabe onde ele empregou. O presidente do BNDES, que é filho de um grande amigo do Paulo Guedes, que criou com ele o IBMEC, ao informar a CPI, já com o prazo vencido, que ele retardou o envio da informação na CPI do BNDES do ano passado, que eu integrei, a requerimento meu, ele informou com muitas lacunas e depois do prazo. Mas não disse onde o dinheiro foi aplicado. Educação, está lá. Aplicou em educação. Em que da educação? A irmã do ministro Paulo Guedes preside a entidade que reúne dezenas, centenas de universidades particulares, com FIES, com ProUni, com situações que envolvem recursos públicos. Não quero saber onde é que esse dinheiro foi aplicado. Então, o Paulo Guedes não é um alvo. Não é um alvo. Ele é a prova cabal de que, através de expedientes escusos, é possível chegar a ministro da Economia. Deputado, eu preciso interromper, vamos para o intervalo comercial e você não sai daí não, que eu vou continuar com o deputado Paulo Ramos.